primeiro homem um trabalho para fazer e uma regra para obedecer, era a hora de formar a primeira mulher. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma ajudadora adequada a ele. Então o Senhor fez com que o homem caísse num sono profundo. E enquanto ele dormia, pegou uma das costelas do homem e fechou o local com carne. Então o Senhor fez uma mulher da costela que ele tirou do homem e levou até ele. O homem disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Você notou quem realizou a primeira cirurgia e quem providenciou o primeiro casamento? Sim, foi Deus. Mulher significa tirada do homem. Mais tarde, Adão nomeou sua esposa Eva, que significa mãe de todos. Ainda que Deus lhes deu funções diferentes, ele fez o homem e a mulher iguais em valor. Assim como Adão, Eva foi criada à imagem de Deus. Ela também foi criada para conhecer seu Criador dono, refletir seu caráter e ter um relacionamento feliz com ele para sempre. Deus viu tudo o que ele havia feito e tudo havia ficado muito bom. E foi a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Por que Deus descansou no sétimo dia? Porque sua obra estava concluída. E ao criar o nosso mundo em 6 dias e descansar no sétimo, Deus estabeleceu a semana de 7 dias, um ciclo de trabalho e descanso que ainda existe em todo o mundo. O Senhor cuidava de Adão e Eva como um pai sábio e amoroso. Todas as noites ele entrava no jardim para caminhar e conversar com eles. Eles estavam felizes e confortáveis em sua presença. O homem e a sua esposa viviam nus e não sentiam vergonha. Imagine um mundo perfeito, habitado por um casal perfeito em profunda amizade com seu Criador perfeito. Assim eram as coisas no princípio. O que deu errado? Antes de descobrirmos o que deu errado na Terra, precisamos entender algumas coisas sobre o céu. Este outro mundo, também chamado de paraíso, é um lugar de pura luz, cores encantadoras, música emocionante, conversa agradável e muitos mistérios. As atividades mais simples do céu superam os maiores prazeres da Terra. O céu é uma outra dimensão. O céu é o lar do rei. A melhor atração deste lugar feliz é o próprio rei. Cada canto da cidade celestial é projetado para refletir sua majestade. A cidade era de puro ouro, claro como vidro. A descrição mais detalhada do céu está registrada no último livro das Escrituras, o Apocalipse. Deus deu ao profeta João uma visão do céu e falou para ele escrever o que viu. Diante de mim havia um trono no céu e nele estava sentado alguém. Um arco-íris que brilhava como uma esmeralda circundava o trono. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles estavam ao redor do trono e repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Anjo significa mensageiro ou servo. Anjos são seres espirituais.
Como Criador, os anjos são invisíveis ao homem, exceto quando enviados em missões onde precisam ser vistos. O Rei do Céu criou os anjos antes de criar os humanos. Em seu livro, ele nos diz que os anjos gritavam de alegria enquanto eles o observavam criando o mundo. Deus deu aos anjos a capacidade de conhecer, obedecer, louvar e servir a Deus para sempre. Os anjos não eram escravos de Deus, como fez com os humanos. Deus não os forçou a se submeter a Ele. Ele queria servos felizes e dispostos. As Escrituras falam de um anjo de alto escalão, a quem Deus deu grande inteligência, beleza e poder. Se você conhece a história deste anjo, então você sabe de onde veio o mal. Lúcifer era um dos principais anjos de Deus. Seu nome significa o que brilha. As escrituras dos profetas descrevem Lúcifer como o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Então Lúcifer começou a admirar a si mesmo em vez de admirar o seu grande Criador Rei. Pela primeira vez, uma coisa criada ficou orgulhosa de si mesma. Cego por sua própria beleza e inteligência e esquecendo de quem o havia feito, Lúcifer disse em seu coração: Eu erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Lúcifer queria ser rei. Ele queria que sua vontade fosse feita ao invés da vontade de Deus. O pecado havia entrado no universo. Lúcifer convenceu 1/3 dos anjos a se unirem à sua rebelião, mas Deus, que não pode tolerar o pecado, os expulsou de seu lar celestial. O nome de Lúcifer foi mudado para Satanás, que significa acusador. Ele também é chamado de diabo, que significa enganador. Os anjos maus são chamados de demônios. Em um lugar secreto e sombrio, Deus preparou uma prisão para o diabo e seus demônios. Este lugar é chamado de inferno ou lago de fogo. É um lugar de eterna separação de Deus, onde os rebeldes não causarão mais problemas. Um dia Satanás e os demônios serão trancados para sempre nesta prisão, mas eles ainda não estão lá. Então, para onde foram esses espíritos malignos depois que Deus os expulsou? Eles se mudaram para a atmosfera da Terra. Lá, o diabo organizou seus anjos em grupos. Se ele não pudesse governar no céu, ele governaria na Terra. Por isso, as Escrituras chamam Satanás o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O diabo e seus demônios são invisíveis para nós, mas são reais. Embora não saibamos como eles são, conhecemos o seu propósito sombrio e maligno. Eles usarão todos os tipos de truques para fazer as pessoas entrarem no reino das trevas e maldição. Eles não vão desistir de destruir você. Satanás se disfarça como um anjo de luz. Seu inimigo, o diabo, anda ao redor como um leão, rugindo à procura de alguém para devorar. Agora vamos voltar para a história dos nossos primeiros pais. As vidas de Adão e Eva eram cheias de aventura e propósito. Todos os dias eram cheios de surpresas enquanto exploravam o jardim, cuidavam das criaturas e plantas e provavam os alimentos. As noites eram ainda mais maravilhosas, pois o seu Criador dono os honrava com sua visita. Como eles amavam caminhar e conversar com ele. O homem e sua esposa estavam felizes no jardim que era a sua casa. Mas Satanás não estava feliz. Ele odiava Deus. E ele odiava essas duas criaturas que refletiam a imagem de Deus. Então o diabo, que não conseguiu conquistar o reino dos céus, conspirou para tomar o reino da terra.
Se ao menos ele conseguisse que Adão, o cabeça da raça humana, escolhesse quebrar a lei de Deus. Mas ele não tentaria Adão diretamente. Um dia, Eva ouviu uma voz.